Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo de número 12, está escrito assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Por que a epígrafe traz esse título? A purificação do templo. Porque Jesus havia entrado no templo e havia expulsado de lá os comerciantes, as práticas ilegais, ilícitas, para se praticar naquele ambiente. Entenda uma coisa, amado: algo só precisa ser purificado, limpo, quando está sujo. Se você pegar um copo de água como esse, e mesmo que tenha, por exemplo, um relógio dentro, o seu relógio limpinho que você usa, mas não é apropriado, o relógio está aqui dentro. Então, para você beber a água nesse copo, você vai tirar o relógio de dentro. Por mais limpo que o copo esteja, né, você vai limpar o copo, vai purificar o copo. Então, se purifica algo, irmão, que está precisando de uma limpeza, algo que está sujo. Quando um recipiente está contendo algo que não deveria estar ali. E era exatamente isso, querido, que estava acontecendo no templo. O templo de Deus, Jesus deixou claro, ele foi construído pelo rei Salomão. E o templo de Deus, ele foi construído para adorar a Deus. Ele foi construído 1040 anos antes de Cristo, o templo de Salomão, mais ou menos. E ele foi construído para quê? Com propósito de culto. Aliás, esse aqui era o terceiro templo já, né? Terceiro templo, que havia sido reformado por último, por Herodes o Grande. E dizem que era o mais imponente de todos os templos que Jerusalém já tinha tido. O templo de Salomão era tremendo de lindo. O outro templo que Neemias e Esdras e Josué fizeram lá aquela reforma, os sacerdotes fizeram aquela reforma no templo, quando voltaram do cativeiro babilônico também, ficou mais ou menos. Mas essa reforma aqui que Herodes o Grande, o governador da Judéia, querendo conquistar os judeus ali, o coração dos judeus para ele, fez uma reforma no templo e deixou ele algo espetacular. Mas o templo, na verdade, ele foi feito para quê? A princípio, quando Davi sentiu o desejo de erguer o templo, e Deus disse que ele não podia erguer porque suas mãos eram sujas de sangue, mas passou para o seu filho Salomão a responsabilidade. O templo, a princípio, foi construído com um objetivo, com um propósito: de adorar a Deus, um lugar de se cultuar a Deus. Sim. Aí Salomão, quando terminou de fazer o templo, ele foi, reuniu os sacerdotes, levitas, o povo, a nação inteira, lá no pátio do templo, se ajoelhou diante de Deus, fez uma oração e consagrou aquele lugar ao Senhor. E Deus disse que a partir daquele momento, os seus olhos estariam ali naquele lugar. Deus ouviria toda oração feita naquele lugar. Quando o povo fosse preso por causa de pecar e fosse levado para terras distantes, quando estivessem lá, se eles tivessem lá, por exemplo, qualquer nação, como eles estiveram na Babilônia, identificar onde é que fica Jerusalém, fica para cá, aqui para o leste. Então vou orar na direção de Jerusalém, e Deus disse que até uma oração feita nesse sentido Deus ouviria, só em estar virado para Jerusalém, onde estava o templo. Jerusalém é a capital de Israel, onde estava o templo. E aquele templo, irmão, ele representava a presença do próprio Deus em Israel. Ele era um lugar santo, ele era um lugar sagrado. Só para você ter uma ideia, o templo ele tinha dois pátios. Ele tinha um pátio externo, onde havia uma porta muito grande, uma escada de subida. Quando subia nesse pátio externo, entrava ali. Quando subia nessa escada, entrava na primeira parte do templo. Aliás, o templo tinha três partes, perdão. Entrava nessa primeira parte do templo, que era o pátio externo.
Ali havia uma pia de bronze, cabia 40 mil litros d'água. Ela estava em cima de 12 touros de bronze construído. Havia um altar, sim, irmão, onde havia uma escadaria. O altar tinha 5 metros de altura, só para você ter ideia, a altura do altar. Os sacerdotes lá em cima daquele altar de 5 metros de altura faziam os sacrifícios, onde eles queimavam os sacrifícios a Deus. Havia um outro tipo de pias de um lado e do outro, onde se usava para se purificar, para se lavar. E aí havia outra entrada ali, o pátio externo, era no meio do sol, isso aqui que eu estou falando, era aberto. Aí depois disso havia uma outra escadaria, onde se passava por duas gigantescas colunas, coluna de Joaquim de Boaz, e entrava no meio ali, para poder ter acesso à segunda parte do templo. Agora preste atenção, na primeira parte, que era no meio do sol, todo mundo tinha acesso. Mas na segunda parte do templo, que já era um ambiente mais ou menos assim, fechado, era chamado de um lugar santo. Somente os sacerdotes poderiam entrar. Só os sacerdotes podiam entrar ali. E o que ele fazia? Quando entrava nesse lugar, nesse templo, não tinha cadeira como tem aqui, não, é diferente. Ninguém entrava para cultuar a Deus ali, só o sacerdote. Ele entrava talvez ali 2 ou 3 vezes por dia. Quando se entrava no templo, do lado direito do templo, seu lado direito, tinha a mesa com os pães da proposição, 12 pães representando cada tribo de Israel, simbolizava que Israel estava ali com Deus. Do lado esquerdo havia um candelabro, um menorá, um castiçal, aqueles castiçalzinhos antigos, vocês lembram, que se usava antigamente, o castiçal para colocar vela, com 7 lâmpadas acesas continuamente, não podia se apagar, que representava ali a presença de Deus, o Espírito de Deus ali aceso, não podia se apagar. Sim. Na frente, no meio, havia um altarzinho estreitinho assim, mais ou menos uns 80 centímetros de altura, mais ou menos, aonde o sacerdote entrava lá e pegava um tipo de na igreja católica tem aquele turíbulo, mais ou menos um negócio daquele ali, ele ficava ali balançando, orando a Deus, e a fumaça subindo, Deus recebendo a oração. Na frente desse altarzinho, que já era vindo assim, um altarzinho que ninguém subia em cima desse altar, era só um altar de incenso. Havia uma outra escada, aliás, havia um véu de um linho, aliás, o material eu esqueci agora, não sei se era púrpura ou era linho, eu me lembro. Um véu muito fino, quase transparente, e havia uma escada, um véuzinho azul, havia uma escada, e atrás desse véu, meu irmão, era conhecido, chamado de lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Você vê que lá era um lugar santo, sacerdote, qualquer sacerdote podia entrar, o povo não, só os sacerdotes. De trás desse véu era um lugar santíssimo, ou o santo dos santos, o lugar mais santo do que o santo. E ali, o que tinha lá? Lá dentro tinha unicamente uma coisa: a arca do concerto, a arca da aliança. Ela era feita de madeira, toda revestida de ouro. Essa arca era coberta com a tampa, que o nome dessa tampa é o propiciatório. Em cima dessa tampa tinha imagem de 2 querubins, de frente um para o outro, com as asas estendidas, pegando na ponta uma da outra. E dentro dessa arca havia as tábuas da lei que Deus tinha dado a Moisés, a vara de Arão que havia florescido, e um pote de ouro contendo o maná que o povo tinha comido lá no deserto. E aí nesse lugar somente o sumo sacerdote, o grande sacerdote, o maior dos sacerdotes, quem podia entrar, e só uma vez por ano. Irmãos, esse lugar era tão sagrado, que Deus chegou a dizer, quando Ele dá a lei, lá em Levíticos e em Deuteronômio, quando Ele dá a lei a respeito do templo santo sagrado, que ninguém vai poder entrar no templo para exercer o sacerdócio, nem mesmo os levitas, somente a casa de Arão, de dentro da tribo de Levi. Qualquer um que entrasse lá, tinha que morrer, porque é lugar santo. E ali, meu irmão, aquele lugar era um lugar onde se acreditava realmente, porque Deus tinha dito: meu nome estará aqui nesse lugar, sim, eu contemplarei as orações feitas nesse lugar, assim. E todos os judeus tinham aquele lugar como um lugar sagrado, santo, meu irmão. E algumas festas judaicas anuais, como a festa da colheita, a festa das cabanas, a festa dos dízimos, tinham que ser celebradas lá. Judeu tinha que vir de toda a cidade. Por aí, nós estamos aqui em Fortaleza, tinha que vir da Caucaia, do Maranguape, de Aquirás, de Beberibe, tinha que vir para cá,
aqui onde estava o templo, né? Jerusalém estava o templo. O povo tinha que ir lá. Deus queria adoração lá. E outra coisa, os sacrifícios a Deus, qualquer sacrifício a Deus, oferta de manjares, né? Que era farinha, alguns tipos de produto da terra que se oferecia a Deus, ofertas de animais, todo tipo de sacrifício para oferecer a Deus tinha que ser lá. Se subisse num monte, embaixo de uma árvore, que alguns costumavam fazer isso, Deus abominava, Deus detestava, Deus aborrecia. Não chegava apenas, Deus não recebia. Deus não apenas recebia, como Deus abominava, como era pecado fazer isso. Qualquer adoração a Deus tinha que ser naquele lugar. Deus queria as atenções voltadas para aquele lugar. Deus queria os olhos dos judeus voltados para aquele lugar, o coração dos judeus voltado para aquele lugar. Sim, para quê? Para obedecerem a Deus, porque Deus disse que o nome dele estaria ali. E aquele lugar era santo, aquele lugar era sagrado. E aquele lugar foi feito para isso, irmão, para se adorar a Deus, para se cultuar a Deus. E eu esqueci de falar para os irmãos que nesse pátio externo que eu disse que era no meio do sol, onde tinha o incinerador, né, o altar de 5 metros de altura, onde se queimava os animais, lá, irmão, tinha muitas galerias, muitos alpendres. Tinha alpendre de um lado, um alpendre de outro, tinha um alpendre assim na frente, antes mesmo de subir para o lugar santo, tinha um alpendre bem grande, e os alpendres tinham o seu nome. Tinha um alpendre lá que era o alpendre de Salomão, e os alpendres tinham o seu nome. E ao redor da muralha, né, do muro, onde o templo ficava dentro, no pátio externo, você entrava no pátio externo, rodeado do muro, aberto no sol, e nas paredes tinha alguns tipos de galerias, alguns tipos de galeria, coberta, algumas coisas cobertas. E o que estava acontecendo aqui no tempo de Jesus? Jesus chega no templo de Deus, o texto faz questão de dizer isso, Mateus fez questão de dizer isso, colocar dessa forma. E Jesus entra no templo de Deus, o templo não era de Herodes, apesar de Herodes ter reformado. O templo não era dos fariseus, eles eram apenas seguidores da lei, estavam ali para ter zelo daquele lugar. O templo não era dos escribas, ou também conhecido como doutores da lei, porque os escribas, eles apenas a princípio escreviam, pegava a lei de Moisés, escrevendo em outro papel, mas de tanto escrever, eles tiveram a capacidade de interpretar a lei, e passaram a ser conhecidos como doutores da lei. Então escribas, fariseus, Herodes, eles podiam até ter, Herodes, a autoridade política, os escribas e fariseus, saduceus, a autoridade religiosa, e tinham sim a responsabilidade de cuidar daquele lugar, de zelar por aquele lugar, levitas, sacerdotes. Mas o texto deixa claro que o templo não era deles. O templo pertencia a quem, irmão? A Deus. O templo, no templo de Deus. E quando Jesus entra no templo de Deus, que não era de Herodes, nem dos fariseus, nem de Caifás, nem de Anás, que era o sumo sacerdote, porque se fosse deles, eles podiam fazer o que eles quisessem, mas não era, era de Deus. E quando Jesus entra no templo de Deus, o que é que ele vê? Coisas ali dentro que não deveriam estar, práticas ali dentro que não deveriam estar sendo praticadas. O que era? Bois, ovelhas, pombos, cambistas. Todas essas coisas têm sua explicação. Pastor, e por que lá tinha boi, ovelha, pombos e cambistas? Bois, ovelhas e pombos, para quê? Porque o povo vinha de outros lugares, iam ter que comprar animais para sacrificar, cada um de acordo com a sua posse. Quem tinha mais condição comprava um boi, quem tinha menos condição comprava uma ovelha, quem era mais pobrezinho comprava 2 rolinhas, 2 pombinhas. E eles tinham que comprar. Então os sacerdotes concordaram, os levitas, os fariseus, os saduceus, não, tudo bem, então coloca para vender aí, facilitar para o povo, afinal de contas é para oferecer a Deus. Tinha também os cambistas. Cambistas se refere o quê? A câmbio, né? A troca de moeda estrangeira. Tem casa de câmbio aqui em Fortaleza, não tem? Várias, né? Espalhadas por aí. Então eram cambistas, cambiadores, homens que traziam as moedas de Tiro, que eram as únicas moedas aceitas como oferta no templo, porque todo mundo que vinha de outras cidades, né, queria dar alguma oferta ali no templo, e a única moeda aceita no templo era a moeda de Tiro. Por quê? Porque a moeda romana trazia a imagem e a inscrição de quem? Do imperador, do imperador, né? Trazia a imagem e a inscrição do imperador.
De César, exatamente, que o título imperador aqui nós chamamos de presidente, né? Lá ele chamava de César. Todo imperador lá tinha o título era César. Aí tinha a imagem de César. E os judeus tinham aquela moeda como sendo algo impuro, como sendo algo de idolatria. Por quê? Porque há uns 200 anos atrás havia se introduzido dentro do Império Romano uma prática chamada de o culto ao imperador. E essa prática chamada de o culto ao imperador, eles colocaram como homenagem ao imperador, que era reconhecido como divino, como um deus. Eles colocaram a imagem de César ali. Então aquele dinheiro para os judeus era como se nós aqui estivéssemos comprando um escapulário com a imagem de Maria, como se nós estivéssemos comprando um cordãozinho com a imagem do São Francisco. Para eles era a mesma coisa. Por quê? Porque o imperador era reconhecido, era tido como um deus adorado, e as pessoas prestavam o culto ao imperador. O culto ao imperador era uma prática simples, apenas a pessoa se ajoelhava e oferecia ali um incenso e pronto. Então os judeus, irmão, não queriam de modo algum que aquelas moedas entrassem no templo como oferta. Era impuro, era imundo aquilo, era ilícito. Aí os cambistas estavam lá para isso, exatamente, para pegar aquelas moedas impuras que circulavam dentro do Império Romano. Porque embora as pessoas vinham de outras cidades, de outras nações, mas as nações ali dentro do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, uma faixa de água estreita assim, rodeada por vários países e vários até continentes, vários países ali estavam dominados pelo Império Romano, e a moeda que circulava, na sua maior parte, era a moeda que tinha a imagem do imperador, e era o dinheiro mais fácil que tinha. Aí quando as pessoas chegavam lá em Jerusalém, todo mundo trazia a moeda que tinha a cara do imperador. E aí o que é que acontece? Como não podia dar de oferta no templo, os sacerdotes, fariseus, escribas e tudo mais, né, mestre da lei, concordaram que cambistas ficassem ali, trocando as moedas impuras, né, que o povo trazia com a imagem do imperador, por moedas consideradas puras, que eram as moedas de Tiro. Claro que cobrando uma taxa, lógico, né? Cobrando uma taxa. E parecia ser algo bom, não é verdade? Tudo parecia ter um bom propósito. Só que entenda uma coisa: estavam no lugar inadequado, estavam no lugar inapropriado. O povo tinha que comprar ovelha, bois e pombinha, sim ou não? Tinha. Mas só que tinham que comprar na feira, lá na rua, lá em outro lugar. Não era para estar dentro do templo. O povo tinha que trocar as moedas para poder deixar uma oferta lá no templo? Tinha, eles queriam fazer isso. Mas eles tinham que trocar, mas lá no mercado, lá na rua, lá em outro lugar. Não ali dentro do templo. Aquelas práticas, irmãos, embora vendendo boi, ovelhas e pombos e trocando as moedas que se trazia para o templo para se beneficiar até a manutenção da obra e a apresentação dos sacrifícios a Deus, sim, mas eu disse, o lugar do templo não era próprio para isso. O lugar do templo era para quê, irmãos? Para adoração, para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Aí quando Jesus chega que vê aquilo, cambista, pombas, ovelhas, bois, agência de câmbio, está errado. Lá em João 2,16 a Bíblia diz que Jesus faz um chicote de corda. Aqui não mostra isso, né? Faz um chicote de corda, começa a derrubar mesas dos cambistas, a cadeira dos que vendiam pombas, começa a abrir chiqueiro de ovelhas, curral de vaca. Era enorme, irmão, era muito grande o templo. Eu não estou com as medidas aqui, mas era um lugar enorme, gigantesco. Naquelas galerias ali, eles tinham colocado os currais das ovelhas. Cada vendedor, numa galeria daquela, tinha colocado suas ovelhas para vender. Aí, outros que colocaram os bois de um lado, do outro lado. Os cambistas talvez ali naqueles alpendres, os cambistas ali com as suas bancas ali para trocar moeda. De um lado os bois para vender, do outro lado as ovelhas, e em outra posição os cambistas. Aí quando Jesus entra no templo, imagina o que Jesus ouviu.
olha a novilha, apenas 5 dracmas a novilha. Eles, não, a minha novilha, olha a novilha aqui, 4 dracmas e meia. Olha o bezerro, olha o cordeiro aqui, sem mancha, sem mácula, novinho, só tem 1 ano de idade, que era a idade para se oferecer, né? É só 100 dracmas. E Jesus entrou e ouviu isso. Jesus, onde é que eu estou entrando? Na feira? No mercado? No shopping? Aí Jesus pega o chicote e bota todo mundo para correr, tanto quem estava vendendo como quem estava comprando. E Jesus diz: a casa do meu pai, está escrito, foi feita para lugar de adoração, e vocês transformaram ela em casa de negócios. E Jesus bota isso para correr. E a Bíblia diz que com essa ação, aliás, os estudiosos entendem, interpretam que com essa ação Jesus purificou o templo, tirou do templo, sim, aquilo que não deveria estar lá. Era um comércio legítimo a casa de câmbio? Era um comércio legítimo a venda de bois, de ovelhas, de animais? Era legítimo, era um comércio legítimo, diferente de hoje, até do comércio dos dons da fé, que não é legítimo. Vender os dons de Deus não é legítimo, mas aquele comércio que eles estavam fazendo era um comércio legítimo. Agora, no lugar inadequado, num lugar inapropriado. E Jesus, quando chegou ali, meu irmão, que ele viu o que estava dentro do templo, chamado de a casa de Deus, coisas inapropriadas, que não eram próprias de estar ali, Jesus entendeu que o templo estava sujo. Jesus entendeu que o templo estava imundo. E Jesus olhou para os líderes, fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, levitas, sacerdotes: cadê vocês? Vocês não estão vendo isso? E todo mundo calado, olhando para o chão. Sim. E Jesus expulsa ali, irmãos, e purifica os líderes que deveriam estar tomando conta daquele lugar. Aí quando Jesus expulsa, faz aquela limpeza, todo mundo fica com medo, vai embora. Acredito eu que o terror de Deus cai sobre aquele povo, que não era apenas um temor humano, porque se fosse um temor humano, juntava 4 homens ali, agarrava Jesus e pronto. O temor de Deus caiu sobre ele. Ficou todo mundo apavorado e foi embora, com medo. Aí o que é que Jesus faz? Jesus vai para o templo e faz o que era apropriado fazer. No verso de número 14: e foram ter com eles ao templo cego, coxo, e os curou. Ou seja, Jesus passa a usar o templo não como fonte de lucros, não para obter renda, mas passa a usar o templo sagrado, o lugar santo de adoração judaica, para exercer práticas que exaltam e adoram a Deus. Amém, pessoal? Mas o que eu quero passar para a igreja nesse dia com essa palavra? O que eu quero que vocês aprendam com isso? Nós falamos aqui que esse templo é santo, amém? Um lugar santo. E havia um lugar santíssimo, que era lá dentro, o Santo dos Santos, tá? Aí eu pergunto a vocês: esse templo hoje, ele existe? Não. Esse templo não existe mais. Esse templo foi destruído no ano 70, pelas mãos de um general chamado Tito, filho de um imperador chamado Vespasiano, que tinha acabado de assumir o trono do Império Romano, porque Nero tinha se suicidado. Inclusive Vespasiano estava lá na porta de Jerusalém para tomar a cidade, mas ele quem era o general, o Vespasiano, e o Tito era seu filho, estava lá do seu lado, um capitão, alguma coisa do tipo. Aí foi dada a notícia, enviaram para ele, né? Ligado não, né? Enviaram a notícia para ele através de uma carta. Sério, o imperador se suicidou, e o povo quer você como novo imperador. Vespasiano deixou Tito lá, voltou, foi para lá, consagrado imperador. Tito entrou em Jerusalém, matou mulher, matou menino, matou homem, matou velho. O resto fugiu. Os crentes, né, os discípulos de Jesus que tinham ouvido a profecia, quando viram Jerusalém cercada de exército, então fuja para os montes. Os crentes, quando viram aquilo, foram embora.
Outros que já estavam no campo, quando viram lá, não, volta para casa de jeito nenhum, deixa lá, do jeito que Jesus mandou. Aí o Tito foi destruir o templo. Era propósito de Deus. A única coisa que restou dele aí, desde o ano 70, é aquele muro que chama de Muro das Lamentações, que todo mundo conhece, né? Muro da Lamentação, de vez em quando passa no jornal, está lá os judeus orando assim, né? Fica orando desse jeito aqui. Pessoas vão do mundo inteiro lá para chegar naquele templo, olhar, pegar nele, enfim, porque era parte da muralha, né? Lá do santo, do templo lá, como um todo. Então o que acontece? Aquele templo não existe mais. Se o sacrifício a Deus hoje tivesse que ser feito no templo, então nós não poderíamos fazer. Se o culto a Deus hoje pudesse ser feito apenas no templo, como tinha que ser, nós não poderíamos mais fazer, porque o templo não existe mais. Mas o que é o templo hoje? Aquele templo foi destruído por propósito de Deus. Deus mandou destruir aquele templo pelo general. Foi Deus quem usou o general Tito, quem operou pelo general Tito, igual Deus operou por meio de Ciro, o general persa, por meio de Nabucodonosor, o general caldeu. Foi Deus quem operou por meio desses homens para disciplinar o seu povo. Eram homens que nem conheciam a Deus, e Deus usou eles como instrumento para disciplinar o seu povo. E foi Deus quem usou o general Tito para derrubar aquele templo, meu irmão, de modo que não ficou pedra sobre ele edificada. E por que Deus fez isso? Porque derrubando aquele templo, Deus queria erigir um templo novo, aonde Ele não apenas colocasse o seu nome, mas aonde Deus literalmente habitasse por meio do seu Espírito. E de acordo, meu irmão, que nós vamos abrir agora com 1 Coríntios capítulo 6, nós vamos ver que templo é esse. Aonde está esse templo hoje, para que nós possamos ir cultuar Deus lá? Aonde está esse templo hoje, onde nós possamos ir ter um encontro com Deus ali? Onde está esse templo? Vamos ver, sim, 1 Coríntios 3, verso 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Oh, glória a Deus. Agora dá para vontade de ficar pentecostal, dá não? Eita Jesus. Quem é o templo agora, irmão? Somos nós. Eu disse, Paulo, vocês não sabem ainda, vocês são o templo de Deus. E não apenas o nome de Deus está sobre vocês, mas Deus habita em vós. E Jesus disse, eu virei para ele e faremos, eu, o Pai, viremos e faremos nele morada. Através de quem? Do Espírito Santo. Nós hoje, irmãos, somos o templo. Ele diz no verso 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se... Não, perdão, é só até aí. Então aquele templo santo, sagrado, com todos aqueles aparatos sagrados, com todas aquelas simbologias sagradas, com todas aquelas representações sagradas, aquilo tudo era sombra do verdadeiro templo que Deus ia erguer nos últimos tempos, na plenitude do tempo, que é você, homem e mulher de Deus. Você é o lugar de culto, oh glória. Você é o lugar de adoração. É você. É em você que Deus habita, é em você que Deus está. Esse lugar aqui, eu já disse 1000 vezes, isso aqui não é um templo, o templo está aqui dentro, que somos nós. Isso aqui é uma construção, um prédio, não tem nada de sagrado nessas paredes. Isso aqui não é um altar, isso aqui é uma plataforma. O templo santo verdadeiro está aqui dentro, que é eu e vocês. É isso. Aquele templo simbolizava, era sombra do verdadeiro templo que Deus ia erguer, nós. Você entende que você é o templo de Deus, amém? E o templo, como eu disse, ele tinha... Nós podemos dizer nesse dia que o nosso corpo é santo e o nosso coração é o santo dos santos, simbolicamente falando. Por quê? Porque é lá dentro do nosso coração
onde está a arca do concerto, a arca da aliança, onde estão as leis de Deus. Ele disse: estabelecerei com eles nos últimos dias um novo pacto e colocarei minhas leis em seu coração. É dentro do nosso coração que Deus habita. Era o santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Era lá no santo lugar onde estava a presença de Deus, a presença de Deus naquela arca representava a presença de Deus. Agora, o santo do santo é o nosso coração. Mas agora, irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. Se nós vimos o zelo que Jesus teve com aquele templo de pedra, a purificação que Jesus fez com aquele templo de pedra, e olha que não foi nem no santo lugar, não estava sujo, o santo lugar estava tudo tranquilo, direitinho, e nem era o santo dos santos que estava sujo, estava tudo direitinho lá, era só o pátio externo. Era só o pátio externo, lá fora, no meio do sol. Mas fazia parte do templo. Era um lugar também de adoração, onde se oferecia o sacrifício. Mas Jesus chegou ali, meu irmão, e viu coisas inapropriadas, inadequadas naquele templo. Ele viu: não está certo, não está correto, isso não pode estar ali, tem que ser tirado. Agora vamos nesse momento, irmão, fazer a seguinte análise do templo que é você, que somos nós. Será que o templo de Deus, que somos nós hoje, não precisa de uma purificação? Como é que está aí, vamos dizer, o santo lugar que é o seu corpo? Será que não há nele coisas inapropriadas que precisam ser tiradas? Será que não está imundo, não está sujo, precisa ser purificado? Como é que está o santo dos santos, lá dentro, o teu íntimo, o teu coração? Onde está o Espírito de Deus, a presença de Deus? Será que não há imundície, imoralidade, perversidade, perversão, inveja, ódio, homicídio, maldade? Será que não está precisando de uma purificação? Eu vou lhe dizer, meu irmão, em nome de Jesus, não apontando para ninguém aqui, obviamente, mas de uma forma geral, porque centenas, até milhares de pessoas, eu creio, vão ouvir essa mensagem, estão ouvindo essa mensagem no YouTube. E eu quero dizer para você, se Deus teve zelo, a Bíblia diz que o zelo da tua casa me consome. E Jesus, o zelo pela casa de Deus, que era aquele templo de pedra, que tinha um valor simbólico para a nação judaica, Jesus teve zelo para purificar ele. Quanto mais agora pelo templo onde ele habita, onde ele está, o seu corpo. Olhe, meu irmão, porque muitos de nós está precisando de uma purificação. E o único que enxergou aquilo, quem foi? Jesus. Todo mundo foi convencido. Não, tá bom, é normal. Os líderes conseguiram convencer o povo: é normal, é normal, é normal. Mas Jesus olhou e viu lá: não tem nada de normal aqui, tira tudo. Talvez eles tentem convencer você que o seu corpo, o santo lugar, o seu corpo, é normal. Você se vestir como uma mulher do mundo, como uma meretriz, você se pintar como uma mulher do mundo. É normal você se vestir de forma sensual. Talvez os líderes libertinos colocaram isso, mas não, se o teu templo, se esse templo é santo, e a palavra santo significa cortado e colocado à parte para Deus, então isso aí, meu irmão, esse teu corpo aí, ele tem que ser santo, separado. E eu não estou falando isso em forma de legalismo, porque eu sei muito bem dividir o que é legalismo e o que é santidade. Agora o problema é que os pregadores que combatem o legalismo não pregam a santidade. E nós nem devemos pregar legalismo. Sim. O que seria o legalismo? Irmã, tira esse shortinho aí, tira essa maquiagem, para tu ser salva. Isso é legalismo. Vai ser salvo porque tirou o short e tirou a maquiagem? Legalismo. Ela está praticando aquilo para poder conquistar a salvação de uma forma legal.
E o que é santidade? Eu sou o templo de Deus. Eu tenho o Santo dos Santos aqui no meu coração. O Espírito de Deus habita no Santo dos Santos no meu coração. Eu estou salvo pela misericórdia de Deus. Eu tenho temor a Deus. E eu vou obedecer a Deus. Eu vou santificar meu corpo. Eu vou ter uma aparência santa. Não para conquistar minha salvação, porque já estou salvo de graça. Mas eu vou fazer isso para andar de modo que agrada a Deus, como a Bíblia me ensina. Isso é santidade no corpo. E claro, muitas outras coisas mais. Mas tu, irmão, para ver. Porque Jesus chegou ali, meu irmão, ele foi até. Jesus pode dizer que Jesus se revoltou com aquela cena. Uma ira divina, uma ira santa encheu o coração de Jesus. De modo que Jesus estava irado. Sem pecar, próprio Deus homem está virado. E só ele quem identificou que aquilo estava errado. Ninguém mais, estava todo mundo. É normal, que bom, né? Opa, que bom, agora tem ovelha para vender lá no templo. Ai, coisa boa. Aí eu ia ter que ir lá na feira do São Francisco ali. E agora não, aqui dentro do templo já tem a banquinha já para vender. Estava todo mundo achando bom. Jesus disse: não, vão na feira do São Francisco, vão na feira do Vila Velha, vão na feira da Parangaba, mas aqui dentro não. Porque tem gente que quer coisa fácil. Sim. Agora, irmão, Jesus identificou que estava prezando a limpeza. Jesus identificou porque ele era Deus. Ele tinha a plenitude do Espírito Santo sobre ele, o Espírito sem medida. E esse mesmo Espírito habita em nós. E quem tem esse mesmo Espírito, com certeza consegue identificar que o Santo dos Santos, o meu corpo, aliás, que o santo lugar, o meu corpo, e o Santo dos Santos, o meu interior, o meu íntimo, precisa de uma purificação. E Jesus não perdeu tempo, não chamou o pessoal para conversa, vamos debater aqui o assunto, quem pode ficar, quem não pode. Ele fez uma limpeza. Como eu disse, irmão, um relógio não é uma coisa suja, mas o fato dele estar no lugar apropriado, ele torna aquilo impuro. Num copo, e para se beber água no copo, mesmo tendo botado um óculos ou um relógio bem limpinho, precisa limpar o copo, lavar o copo para beber água nele. E tem coisas que você faz, você pratica, que você usa, ou que você pensa, sei lá, talvez não sejam coisas assim escandalosas, absurdas, mas são coisas que não deveria estar aí em você. São coisas que não deveria estar no seu corpo, na sua mente, no seu coração, que precisam ser tirados. Há templos, irmãos, há templos do Espírito Santo, que somos nós, que está contaminado com a pornografia, com a imoralidade sexual, está contaminado com pensamentos malignos, com desejos malignos, de todo tipo de ordem, não só sexual, mas todo tipo de ordem, maldade, desejo do mal nas pessoas, a inveja, a cobiça, a coisa dentro do homem que só ele sabe o que está lá dentro. E a coisa que, como no templo, só Jesus quem pode perceber o que estava ali, só você quem pode perceber o que está aí. Claro, abaixo de Deus, eu me refiro nessa terra. Só você quem pode saber o que é inapropriável, que está dentro do templo aí, que é o teu coração, tua vida. E só você pode fazer essa limpeza, ninguém mais. Deus te dá as ferramentas, Deus te dá a palavra para te limpar, mas você precisa fazer essa limpeza, porque o templo impuro Deus não habita. Deus não habita em templo impuro. Deus não habita em templo sujo. Para que Deus possa habitar num templo, é preciso estar limpo. E que essa palavra desse dia possa limpar. Porque a palavra de Deus ela tem poder.
Quando a gente ouve uma palavra como essa, a gente sai daqui limpando, tirando. Ela limpa, ela tira, ela arranca. Ela não só nos exorta, como ela nos dá força para fazer o que temos que fazer. A palavra de Deus é tremenda. Então você precisa fazer isso, para que o Espírito de Deus possa ter de fato o lugar apropriado dele aí dentro, e que nada mais venha tomar o lugar dele aí dentro, que nada inapropriado, inadequado, que não deveria estar, esteja em você, que tudo seja tirado nesse dia, removido, arrancado, e que o templo que é o teu corpo volte de fato a ser um lugar de adoração, que até a tua vida sexual com teu marido, com a tua esposa, embora você se deleite no prazer e à vontade, mas que seja santo. Santo no sentido de quê? Que seja separado para você e para sua mulher, não para outra pessoa. Que a sua palavra, a sua língua, a sua boca seja da mesma forma, da mesma maneira. Que os seus pensamentos, mesmo jeito, santos, purificados. E assim, amados, o nosso corpo voltará a ser um lugar que glorifica a Deus. Quando Jesus expulsou, limpou, já foi lá curar enfermo, doente, pregar o evangelho, fazer orações, já estava fazendo o que realmente tinha que fazer no tempo. Deus já estava sendo glorificado, aquele lugar já estava sendo legitimamente usado novamente. Que o teu templo, o teu corpo volte a ser usado legitimamente novamente. Que o teu templo, o teu corpo volte a ser de novo um instrumento de adoração, de louvor e de exaltação a Deus. Mas isso vai depender da limpeza que vai ser feita. E que o poder de Deus operando nessa palavra possa lhe ajudar, nos ajudar a fazer isso, porque eu também preciso limpar algumas coisas em mim. Então que nós possamos atentar, observar e ver. E, irmãos, pegar esse chicote que Jesus pegou e fazer a limpeza não no irmão, porque querer limpar o irmão é fácil, querer limpar a irmã é fácil, mas a limpeza em nós, você mesmo, cada um limpando o seu próprio templo. Olha como Deus tinha ficado contente se os próprios fariseus e líderes, os levitas, principalmente os sacerdotes, tivessem tirado aqueles homens lá de dentro, não precisasse de Jesus ter chegado lá para tirar. E com certeza Deus, Ele também certamente se agradará se você mesmo tomar ação e atitude de fazer isso. Não esperar uma doença, não esperar uma desgraça, um desastre, mas simplesmente agir e operar, sim, pela sua própria vontade no temor de Deus. Então, o templo voltou a ser lugar de adoração, sim, e que assim seja em nossas vidas.